noite! Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz de Taubaté. 2021, 36ª Semana de Kardec. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para essa semana tão especial. Cada uma das noites nós teremos o momento da prece e o momento da apresentação do nosso convidado, sempre trazendo uma reflexão importante para a nossa vida acerca do Evangelho. Que todos nós possamos aproveitar cada uma dessas noites, todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar. Um grande abraço. Vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração. Vamos voltar para dentro de nós e buscar lá dentro do nosso coração a luz, a paz que tanto almejamos em nossas vidas e nesse planeta. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus e com certeza com Jesus presente, porque Ele disse, onde estiver mais de um reunido em meu nome, lá estarei. Então, com certeza está aqui através dos bons espíritos para intuir aqueles que irão nos trazer as boas novas, as boas informações da espiritualidade. E que Jesus e que Deus nosso Pai nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Prezados amigos, meus queridíssimos companheiros do Centro Espírita André Luiz de Taubaté, eis que hoje estou podendo me dirigir a vocês de uma forma um tanto diferente e fora daquilo que é o nosso habitual, daquilo que tem sido a nossa forma boa, gostosa de estarmos juntos fraternalmente, que é presencialmente. Mas, ainda assim, temos de agradecer à vida maior a oportunidade de alguma forma, estarmos podendo manter um contato, estarmos juntos, ainda que estejamos distantes. Então, eu quero aqui, inicialmente, mandar o meu abraço muito saudoso a essa turma, a essa gente boa da cidade de Taubaté, em especial aos queridos amigos do nosso André Luiz, e muito feliz por estar participando de mais uma semana Allan Kardec, promovida por esse grupo. Então, desde já, eu sou tomado de grande emoção para fazer esse trabalho, pedindo a Deus, exorando aos bons guias, os bons espíritos, para manipular não só a minha memória, a minha mente, mas também envolvendo o meu coração, a fim de que a mensagem seja voltada para essas duas dimensões do ser humano: o pensamento, o intelecto e o sentimento. Que Deus nos abençoe, meus amigos. As considerações que iniciamos nesta palestra virtual, ela invoca alguns acontecimentos ocorridos nos últimos meses, envolvendo a morte, a desencarnação de alguns vultos públicos, de pessoas públicas que, por sua função, por sua notoriedade, se tornaram pessoas conhecidas de nós outros pela grande mídia, principalmente a mídia televisiva.
De modo que essas pessoas passaram a meio que fazer parte da nossa vida. E as suas histórias de luta contra a morte, as suas demandas nos estertores da vida material para despedir-se dela e adentrar a realidade espiritual, de tudo isso, de alguma maneira, nós participamos. E esses dramas, portanto, se tornaram dramas nossos, experiências que mais perto ou mais distante nós vivemos, de alguma maneira. De modo que, inicialmente, aqui, eu me refiro à morte, à desencarnação do grande ator chamado Paulo Gustavo, que inclusive é aqui da minha cidade, de Niterói, né? do mesmo bairro em que eu resido, a ponto de a rua em que eu moro hoje ter o nome do Paulo Gustavo, um grande comediante, ainda que tenha agradado mais a alguns do que a outros, foi realmente uma pessoa pública e levou alegria a muitos lares, a muitas pessoas. Pois bem, esse moço de 42 anos foi acometido pela Covid-19. E aqui eu abro um parêntese para dizer-lhes o que eu tenho dito em outros trabalhos, de que durante um bom tempo não conseguiremos abrir uma exposição doutrinária, um comentário, sem nos referir a essa situação, a essa pandemia, a esse mal-estar que se instalou na sociedade, na humanidade, nesses últimos meses, ou nesses quase 2 anos. De modo que a morte de Paulo Gustavo está relacionada à pandemia, porque durante semanas, esse homem, dotado de recursos materiais, de perfeita assistência médica, esteve entre a vida e a morte, lutando como pôde para permanecer no corpo durante mais algum tempo. Entretanto, o momento dele havia chegado, e a despeito de toda a assistência, de todos os recursos, ele que estava no auge, no ponto alto da sua carreira, veio a desencarnar, gerando comoção e dor em muitas pessoas do nosso país e, quiçá, do exterior. Eu me recordo de que sua mãe, em quem ele se inspirou para realizar, para fazer diversos personagens, e a sua irmã, deram uma entrevista que eu acompanhei, impressionado, verificando que a mãe, embora a mãe, talvez até por conta disso, pela maturidade, pela estrutura, pelas lutas da vida, embora sentindo intensamente a falta, a ausência do filho, demonstrava, pelo menos no vídeo, uma certa tranquilidade, a ponto de, inclusive, poder falar-nos com certa clareza, pausadamente, com certa tranquilidade. Diferentemente da filha, a irmã do ator, que estava realmente desconstruída, estava dilacerada e demonstrava isso sem nenhum constrangimento para todos nós. De modo que eu acompanhei, como vocês, ou a maioria, essas últimas semanas, esse triste fim, podemos dizer assim, do ponto de vista material, do nosso Paulo Gustavo. Na sequência, nós também tivemos, ou fomos testemunhas, do drama do prefeito da cidade de São Paulo, o Bruno Covas, e aqui não vai nenhuma predileção partidária, nenhuma vinculação de natureza política,
Estamos falando de um homem acometido de um tumor extremamente virulento. Tumor esse que conseguiu vencer todas as possibilidades terapêuticas e também de um homem com certo recurso, dotado de possibilidades médicas, mas o nosso Bruno Covas, talvez por esse seu drama ter sido dividido conosco durante um bom tempo, o vimos ainda com o rosto cheio, viçoso, de jovem, e acompanhamos o seu definhamento físico, a sua magreza exagerada, ao mesmo tempo que denotava a sua fortaleza, o seu denodo, a sua coragem mental, emocional, espiritual. Acompanhado do seu filho, esse homem nos sensibilizou quando o câncer deu a última palavra, tirando esse homem público do nosso convívio. E na sequência, queridos, também uma outra pessoa, dessa vez uma atriz, também agora uma atriz, uma mulher, a Eva Vilma, que quem nasceu depois de 1960 ou pelos idos de 60 e 70, certamente conheceu e esteve em contato com a arte, com a dramaturgia, com a arte dramática de Eva Vilma. Nessas três ocorrências, em que eu fui registrando, acompanhando pelo noticiário, eu me dava conta, a cada notícia, a cada boletim médico, eu me dava conta de como nós, espíritas, somos, de alguma forma, privilegiados. Não no sentido de termos uma sorte diferente dos outros, mas é porque, como nenhuma outra filosofia espiritual, religião, corrente de pensamento, qualquer ideia que exista no mundo consegue reunir tantos elementos, tantos fatores demonstrativos, evidências probantes da imortalidade da alma, da vida que se alonga além da sepultura. Então, no meu sentimento, no meu coração, eu, ao mesmo tempo que via a notícia, eu orava pelos nossos companheiros recém-libertos ou recém-desencarnados, ao mesmo tempo que agradecia a Deus a bênção do Espiritismo em nossas vidas. E daí a oportunidade de uma semana Allan Kardec, de uma semana, e agora estamos na 36ª, de uma semana que tem por objetivo fazer-nos lembrar não somente do homem, do missionário, mas do grande patrimônio espiritual que ele deixou conosco, entre nós. Desde suas pesquisas iniciais, ali estamos pelo seu início, ali mais ou menos em março de 1854, quando ele ouve as referências a respeito dos acontecimentos relacionados às chamadas mesas girantes, as mesas dançantes, moda em Paris e em boa parte da Europa. Daí a algum tempo, na companhia de um companheiro, eis que ele comparece em maio, se não me falha a memória, de 1855, à sua primeira reunião mediúnica, ao momento em que, pela primeira vez, embora Kardec já conhecesse por demais os fenômenos magnéticos, o magnetismo animal,
produtor também de fenômenos extraordinários. Mas naquela terça-feira de maio de 1855, em que o codificador se dirigia para a rua Villegrange Batelier, número 18, às 8 horas da noite, para participar de mais uma das reuniões das mesas dançantes na casa da Madame Plenimaison. Daí, o seu senso investigativo percebeu que existiam forças, existiam elementos que não podiam se explicar pelas leis magnéticas, pelas leis físicas até então conhecidas. E fato foi que daí a 2 anos o mundo seria brindado com a primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela que aparece a 18 de abril de 1857, uma obra menor da que nós temos hoje. A edição que nós conhecemos, a mais comum, a que nós consultamos, é de 1860. Enquanto a primeira possuía somente 501 questões, 176 páginas. A edição revisada, ampliada, definitiva, que, embora tivesse outras alterações, mas que permaneceu quase a mesma, é a de 1860, com as suas 1019 questões. De modo que se abria para nós essa doutrina maravilhosa que acalentaria, que acolheria o nosso coração na morte, na separação de entes queridos, ou mesmo de personalidades televisivas, como as que eu aqui narrei, falei inicialmente. Essa é a mensagem, queridos. Essa é a grande mensagem da doutrina. A certeza da vida que não acaba na sepultura. Que a individualidade, o homem, com seus desejos, com a sua inteligência, com a sua capacidade, permanece vivo numa dimensão que é invisível para o olhar humano. Mas, além desta visão, desse acolhimento, dessa bênção que é a doutrina em nossas vidas, ao conhecer a realidade espiritual, advém também para nós um quanto maior de responsabilidade. Não somos só agraciados pelas verdades espirituais, mas elas, uma vez encampadas, assimiladas, anuídas por nós, naturalmente geram também em nós uma responsabilidade maior com a nossa vida, com o nosso destino. De modo que o espírita ele sempre pensa de uma maneira composta, complexa, avaliando as condições da vida material, as suas experiências físicas, ao mesmo tempo em que associa a realidade espiritual. Então, naturalmente, o espírita possui uma responsabilidade na maneira como conduz o seu destino, nas suas escolhas, nas suas opções, nas suas atitudes. Eu me recordo disso, porque já que estamos na semana Allan Kardec, eu vou ao nosso livro Céu e Inferno, pouco lido no nosso meio, infelizmente. Mas no capítulo voltado para os suicidas, Allan Kardec nos traz um episódio muito forte que me marcou e daí então eu estou hoje dividindo com os companheiros. Trata-se de um filho, de uma mãe, um menino com seus 21 anos, portador de uma doença maligna, de uma doença fatal,
que o estava consumindo diariamente. E ele estava, por assim dizer, literalmente no leito de morte. A mãe, muito apegada ao filho, naturalmente, vai abraçá-lo e lhe diz qualquer coisa nesses termos: meu filho querido, não se preocupe, estaremos juntos, sempre juntos. O menino vem a falecer logo depois. Os familiares ou pessoas conhecidas adentraram a casa, viram o moço desfalecido, morto, na cama, e adentraram alguns outros cômodos na casa e se depararam com a mãe enforcada, tendo cometido suicídio num dos cômodos da casa. Uma cena terrível, porque o menino falece de uma doença fatal e a mãe, ao sentir, pressentir, imaginar que não conseguiria sobreviver sem o filho, mata-se. Acontece depois que esse moço é invocado e se manifesta na Sociedade Espírita de Estudos de Paris. E ao chegar, através do médium, diz que lamenta profundamente a decisão da mãe, porque os dois sim estariam sempre juntos, mas no tempo que Deus determinasse. E dizia: pobre mãe, atrasou quase que indefinidamente o nosso reencontro. Pobre mãezinha. E pasmem, algum tempo depois, ela, mãe, o espírito suicida que se incorpora, que se manifesta no médium, demonstrando imensa perturbação, total desconforto, e dizendo inconformada de que alguma coisa acontecia ou acontecera, que ela não conseguia ver o filho. E lamentava em meio de lágrimas, dizendo: o meu menino, o meu garoto, eu acalentei durante 9 meses, jamais me afastei dele. Onde estará o meu menino? Onde estará o meu garoto? Vejam, queridos, que esta é uma experiência viva, porque não é alguém dizendo por nós que eles estão vivos. São eles mesmos que retornam. São os próprios mortos que voltam falando de sua sorte, de suas aventuras, das suas experiências além da vida carnal. O tema, companheiros, é instigante e eu me demoraria aqui o mais bom tempo, porque eu costumo dizer que quando eu falo, eu sou o primeiro que ouve o que eu digo e eu me beneficio com o que estou falando. Então, agradeço aqui imensamente a oportunidade de estar falando e me ouvindo. Então, digo para mim: Eduardo, ouve o que você está dizendo. Aprende alguma coisa com o que você está falando. Mas eu me encaminho aqui já um pouco para o final, mas não poderia deixar de relatar-lhes um outro fato, e agora já fora da órbita da codificação, ocorrendo com o nosso Chico Xavier, que é a continuidade, diríamos, da própria codificação. E envolve o nosso Humberto de Campos, esse espírito que todos nós aprendemos a admirar pelas suas mensagens, pelos seus livros,
maravilhosos que chegaram a nós através da mão mágica de Chico Xavier. Humberto de Campos. Estamos aí em meados, no início da década de 30 do século XX, e vamos encontrar um homem culto, presidente da Academia Brasileira de Letras, que tomou contato com a obra Parnaso de Além Túmulo, publicado, e ele até se impressiona bastante, porque percebeu que os poetas guardavam os mesmos estilos, as mesmas motivações literárias que tinha quando estavam encarnados. E dá um certo aval, inclusive, à obra psicografada do nosso Chico. Mas o nosso Humberto vem a desencarnar em 1934 e tinha por hábito, o que era muito comum, isso até algum bom tempo atrás, uma época em que não existia WhatsApp, não existia rede de internet, rede social, as pessoas tinham tempo de escrever em diário. E o nosso Humberto de Campos se permitia essa atividade de registrar no seu diário acontecimentos, episódios do dia. E, além disso, se permitia passar para o diário algumas conversas, algumas falas, alguns diálogos havidos entre ele e alguns de seus amigos. E alguns diálogos eram extremamente delicados, porque refletiam segredos, aquelas coisas que a gente, às vezes, divide com uma pessoa muito próxima, sabendo que é uma pessoa de confiança, que não vai passar aquilo adiante. O nosso Humberto foi esse alguém que ouviu algumas dessas histórias, mas que inadvertidamente, como eu disse, escreveu, registrou algumas delas no seu diário. Determinou que o seu diário não fosse aberto antes de 1950. Que somente a partir desse ano seus familiares poderiam tirá-lo dos cofres da Academia Brasileira de Letras, onde lá se encontrava embrulhado num papel pardo, bem lacrado, com assinaturas testificadoras do lacramento. E determinou que essa abertura só se desse em 1950. Ele desencarna em 34, então temos aí 16 anos. 16 anos entre a morte e a autorização, a possibilidade de abrir o diário. No mês de dezembro de 1950, os seus familiares, alguns filhos, que conheciam a autorização do pai, tiraram o diário da Academia, dos cofres da Academia Brasileira de Letras. E também, inadvertidamente, publicaram, através dos jornais, dos meios de comunicação, da mídia existente, naquela época, que era a revista O Cruzeiro e o jornal Diário da Noite. E logo esses veículos, naturalmente, obviamente, escolheram aquelas histórias mais delicadas, aqueles segredos mais sutis, e começaram a publicar isso ainda em dezembro de 1950. Falava o Chico, imaginem vocês, um médium, ele se compadecia, ele se condoía do sofrimento que o espírito de Humberto de Campos sentia no plano espiritual, por arrepender-se tenazmente
de ter dado aquela autorização infeliz. Enquanto no corpo não podia imaginar que aquela autorização repercutiria nele em espírito de uma maneira tão danosa, porque as pessoas implicadas, aquelas envolvidas nos segredos, estavam vivas, muitas delas ainda, e não se conformaram, e emitiram para o plano astral vibrações de raiva, de rancor, de mágoa, quiçá de ódio pelo amigo inconfidente, pelo amigo que os traíra, deixando suas histórias particulares, agora conhecidas da sociedade, principalmente do Rio de Janeiro. Esse quadro, quando tomamos contato com ele, meus amigos, nos marcou profundamente, porque ele faz uma conexão entre as escolhas, entre as atitudes, as decisões que nós tomamos no mundo material e que repercutem na dimensão espiritual. Então, tudo isso revela-nos a complexidade da vida e, como eu disse no início, a bênção que é a doutrina em nossa vida, a bênção que é o espiritismo em nossa existência, mas também gerador de mais responsabilidades. Como eu disse também no início da nossa conversa, talvez durante um bom tempo não falaremos no ambiente doutrinário sem nos referir a essa situação terrível por que passa a humanidade, que é a pandemia de Covid-19. Quantas pessoas, quantas vidas foram ceifadas, ou quando não desencarnaram, essa doença deixou um rastro de sofrimento, de abatimento moral, de falências financeiras. Não está sendo fácil essa crise. Não está sendo fácil encarar esse momento. Imagine vocês que eu aqui falo de minha casa, e se eu me dirijo à esquerda, eu sei que ali está o apartamento 1702, que morava uma querida vizinha minha. Imaginem vocês uma vizinha. Um sangue, não é sangue do meu sangue, alguém que apareceu na minha vida nos últimos anos, desde que aqui eu vim morar, e nos últimos anos, mais ainda, ela com seu esposo, muito carinhosos comigo, acabaram tomando um lugar, um espaço na minha vida. E ela veio desencarnar há alguns poucos meses dessa doença. E hoje, quando eu vou à minha sala e olho da varanda, vejo a varanda dela com os móveis movidos, desalinhados pelo vento, porque ao desencarnar o esposo se ausentou daqui, estão naquela fase ainda de ver o que vão fazer. Eu vejo aquela varanda vazia e me recordo às vezes em que ali que eu sentava na minha e para aquela eu dava um teloguinho e ela respondia. Essa experiência que eu tive com uma vizinha, alguns de vocês certamente tiveram nas suas próprias famílias, em amigos também muito chegados. De modo que eu reafirmo aqui, meus amigos, a mensagem calorosa, acolhedora, amorosa, pacificadora da doutrina espírita em nossas vidas. E se está doendo em nós a falta de alguém, não, se possível for, claro, não
não nos situemos somente nesse aspecto negativo da despedida, mas lembremos-nos de que se está doendo como está doendo, é que essas pessoas que partiram foram pessoas admiráveis, foram criaturas que encantaram, que iluminaram nossos dias. E por isso a falta delas dói tanto. Vejam que é o amor. Foi o amor que nos uniu a elas, que fez com que elas tomassem esse espaço enorme na nossa existência. E é o mesmo amor que hoje faz doer o coração na falta delas. Saudade, já disse alguém, é o amor presente. Então, se está doendo, queridos, se incomoda a falta, não nos esqueçamos de que a outra alternativa que teríamos para não sofrer a morte de um ente amado seria não amá-lo, seria não amar. A opção que nós temos para não sofrer a perda é não ter ninguém. Então, se essas pessoas encantaram, iluminaram os nossos dias, nós temos de lamentar, sim. Nós temos de chorar, sim, a falta delas. E se por acaso elas estão ainda conosco, não nos esqueçamos de sempre que for possível dizer a elas o quanto elas são importantes para nós. Podemos agora mesmo dizer, mesmo elas estando ausentes na outra dimensão, mas ficaremos imensamente melhores se nós, hoje mesmo, enquanto elas estão ombreando conosco, nós tivermos a coragem de dizer a elas o quanto elas são importantes, o quanto a nossa vida feliz depende delas. Não percamos essa oportunidade, querido. Poderemos repetir isso, sim, quando elas partirem, mas talvez não seja a mesma coisa. Então, eu aqui peço desculpas por talvez ter me alongado um pouco, mas eu quero aqui dizer de que com a nossa doutrina amada, com essa mensagem extraordinária que chegou a nós, assim como a minha vizinha, os parentes, os mortos amados, os entes queridos, ausentes, eles estão juntos de nós. Talvez mais próximos do que possamos imaginar. Talvez exatamente quando nos lembremos deles e vertemos lágrimas grossas de saudades, é exatamente nesse momento, ou nesses instantes, que eles estão junto de nós. E podemos imaginar, quando estivermos chorando, sentindo-lhes a falta, talvez eles estejam falando no nosso ouvido, tentando fazer com que nós ouçamos umas palavras mais ou menos assim: querido meu, querida minha, não duvide, porque eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa, que vire pó a minha carne morta, se desta carne livre eu volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz.
seja luz negra ou dourada. E a luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho lá nas alturas, ou mesmo lá no caos abandonado. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa. Indumentária atento que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar o seu mistério. Quantas e estranhas realizações tem. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo, dessa soturna deusa do destroço chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma nós recebemos do batismo. Ouça, querido meu, ouça, querida minha, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adorativa. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Fiquem em paz, meus amigos. Fiquem com Deus. Dias melhores estão chegando. E seremos testemunhas deles. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe.